Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? O pessoal vai entrando devagarinho. Hoje nós temos um convidado bem bacana. Vamos esperar ele entrar pra gente poder, enfim, começar a nossa conversa de hoje. Então a ideia, enfim, vou ir falando um pouquinho, me apresentando enquanto o nosso convidado vai entrando também. A nossa ideia do NAP hoje, então, da nossa conversa, é falar um pouquinho a respeito, então, de estudos e aprendizagem. E hoje a gente vai ter um aluno, enfim, da UFSPA participando para nos contar um pouquinho como é que foi a trajetória dele, pessoal, de estudos, enfim, de organização, né, de aprendizagem, de autoconhecimento, enfim, dos métodos de aprendizagem que fazem sentido para ele. Eu não me apresentei, né? Eu sou a Camila Baldino, eu sou psicóloga, sou bolsista de apoio técnico do NAP. E, enfim, vamos esperar o nosso convidado, então, pra gente falar. O nome dele já vou adiantar, né? O nome dele é Leonardo Palladini, ele é estudante de medicina da terceira série. E o Leonardo gentilmente aceitou conversar conosco, assim, para poder trazer um pouco da experiência dele, falar um pouco de como ele conseguiu construir a trajetória dele, né? E o que ele encontrou dentro dos estudos, dentro da ciência, com relação, enfim, a estudos e aprendizagem, e que tem feito sentido na trajetória dele e que de alguma maneira pode vir a contribuir, né? Não exatamente nessa rotina, enfim, onde as coisas ainda estão mais em suspenso, mas bom, futuramente, quando a gente retomar as aulas, quando a gente retomar a rotina, o quanto poder se conhecer, poder ter essa noção, né, de si e de si no processo de aprendizagem pode ser importante. Não sei, o Leonardo não tô encontrando. Vamos ver aqui. Em princípio eu não estou encontrando. Acho que ele ainda não conseguiu entrar. Que vocês possam também se sentir à vontade, né? Conforme a gente for conversando, para fazerem perguntas, para tirarem dúvidas. O Leonardo vai dar algumas dicas também enfim, de endereço. Ó, ele tá. Acho que agora ele conseguiu. Ele vai dar algumas dicas de materiais que vocês possam também perguntar. Acho que agora eu vou conseguir. Oi, Leonardo. E aí, Tudo bem? tudo? Consegui, eu não tava conseguindo entrar. Agora eu descobri Tá, que... que bom. Seja bem-vindo. Eu gostaria que tu te apresentasse de novo. Eu te apresentei rapidamente para o pessoal, mas eu acho importante que tu pudesse falar de qual lugar, enfim, tu vai conversar conosco hoje. Tá, eu sou o Leonardo, eu vi que tem bastante gente que eu conheço aqui, pessoal da faculdade, fico feliz. Aham. Tenho 19 anos, eu tô no terceiro ano do curso de medicina da UFSPA, né, mais conhecida como Fundação, enfim, UFSPA. E tô aqui à disposição, a gente vai fazer um bate-papo um pouco sobre estudos, sobre aprendizado. E acho que depois a gente dá um tempo também para perguntas, né? Ou se o pessoal puder perguntar, quiser perguntar no meio da live, a gente pode responder sem problema nenhum. Tá, acho que sim. Acho que a ideia hoje é a gente fazer então uma conversa bem descontraída, assim, para que possa também ser interessante, para que a gente possa escutar essas contribuições que tu tens da tua trajetória, dos teus estudos, enfim, das coisas que tu foi ao longo do teu interesse por aprendizagem, por técnicas e estratégias de estudo descobrindo, né? Então, eu gostaria, enfim, que a gente pudesse começar a nossa conversa, se tu pudesse começar apresentando, então, como é que isso surgiu na tua vida, nos contando um pouquinho como é que pensar sobre estudo e aprendizagem foi interessante e surgiu no teu contexto, assim. Tá, então a gente conversou um pouquinho antes, vou explicar para a galera como eu comecei, porque para quem não sabe, no meu Instagram eu estou produzindo conteúdo sobre a questão de estudos, de estratégia de estudos, e é voltado para um público mais de vestibular, um público que vai fazer algum concurso, algum processo seletivo, né? Eu digo vestibular porque foi o que eu já fiz, é o que eu já tive experiência, mas também o que eu falo tem bastante gente de faculdade que acaba se interessando,
pela questão de o estudo, as técnicas do aprendizado, elas se encaixam para vários modelos, né? E tá. E desculpa, tá? Imagina. E então eu comecei a produzir conteúdo nesse sentido, e justamente porque eu comecei a sentir que na faculdade a gente estuda de uma maneira muito improdutiva, né? A gente acaba usando algumas técnicas de estudo que é um conteúdo, é um volume de informações muito grande que a gente tem que absorver, e como a gente falou antes, não é muito difícil a gente absorver o que a faculdade nos passa no tempo que nos é passado. Então, usar algumas técnicas de estudo que são mais efetivas e que levam a melhores resultados nos dá tanta motivação, porque a gente consegue enxergar resultado nisso, e também acho que é um aprendizado para a vida, assim, porque em nenhum momento a gente é ensinado sobre como a gente estuda, né? Nem na escola, nem na faculdade. Então, sempre o que importa é o conteúdo, e a gente acaba não tendo esse aparato de saber como é que o nosso cérebro aprende. Então, foi por isso que eu comecei a falar desse assunto. Ah, eu acho que é muito legal isso que tu te propõe a fazer, né? E tem várias pessoas ali podendo elogiar o teu trabalho e os materiais que tu vem postando no teu Instagram. Depois, se tu puder, enfim, deixar o teu endereço, eu acho que pode ser super legal e super interessante para que as pessoas possam devagarinho também ir conhecendo, né? E se apropriando por esse tema que te interessa tanto, né? E aí, bom, quem sabe a gente fala um pouco sobre como isso também tem podido acontecer na tua rotina, na tua vida de estudante, né? Como é que tu sente que isso tem podido fazer diferença? Porque tem um elemento que tu trouxe, que eu acho que é super válido a gente poder falar também, que é, e falávamos antes também sobre isso, sobre como também poder direcionar e poder se organizar no seu tempo e nas cadeiras necessárias ao longo da graduação, considerando que não vai ser possível absorver 100% de tudo, né, que é, enfim, que é apresentado, que é dado a cada semestre. Na faculdade a gente tem aquela questão de que a gente realmente tem que escolher onde a gente vai gastar o nosso tempo, entre aspas, onde a gente vai utilizar o nosso tempo para realmente aprender. Porque, como a gente falou, é um volume muito grande e não é possível, não tem tempo hábil que a gente possa estudar de forma, dar a devida atenção para cada conteúdo, para cada matéria, como deveria ser o ideal, né? Então, na faculdade, eu sempre prezei pela priorização, né, das matérias, aquelas que, conversando com veteranos, conversando com médicos formados, aquelas que realmente eu preciso realmente dar mais atenção, que vai ter uma aplicabilidade maior na minha vida, e essas matérias dá um estudo, ter um estudo de qualidade nessas matérias, né? E quando eu comecei, é que assim, quando eu entrei na faculdade, acho que muita gente se identifica com isso. A gente acaba desaprendendo, entre aspas, a estudar na faculdade, com relação ao cursinho. Porque, por vários motivos, até pelo formato do material no curso de medicina, é um material muito denso, muito teórico, com muitas cadeiras, com uma carga horária muito grande, com pouco tempo, às vezes, para a gente poder fazer um estudo em casa, né, que é o estudo que realmente que conta, só ver a aula não adianta. E até me perdi, desculpa. O que eu estava falando? A gente estava falando a respeito da tua trajetória, de quando tu entrou e como foi diferente para ti te ver como estudante daí dentro de um curso de medicina. Enfim, tu estava falando que a medicina precisa de um estudo que precisa ser muito mais em casa, porque só, enfim, o que é feito dentro do ambiente acadêmico não é o suficiente. Tá. E eu vou explicar para o pessoal a minha primeira live, então eu fiquei um pouco nervoso, estou um pouco nervoso. Imagina, um prazer te ter aqui. E até queria dizer para os colegas que, enfim, que estão nos ouvindo, que a gente tem muito, tu tem muito material e a gente tem muito interesse em poder ouvir tudo que tu tem para nos dizer. E que talvez nesse momento não vai ser possível a gente falar sobre todos os assuntos e que tu vai ser muito bem-vindo para voltar várias vezes e a gente poder ir conversando sobre vários assuntos, inclusive daqui a pouco as pessoas podem sugerir, queria ouvir que o Leonardo falasse um pouco mais sobre, né, tal assunto, métodos de aprendizagem, como se organizar na rotina, enfim, aí a gente pode bolar também lives bem direcionadas para esses assuntos. Com certeza, com certeza. E então, uma das coisas que eu mais aprendi assim nesse estudo quando eu comecei a estudar sobre as técnicas de estudo, sobre como o nosso cérebro aprende, é justamente que, relacionando agora, contextualizando com o ambiente da faculdade, né? O que a gente mais faz é aquele estudo de véspera de prova, que tu tem um material gigante, teórico, de slides, de livro, enfim. E esse material a gente acaba acumulando o estudo daquilo, simplesmente lendo, e algumas pessoas gostam de fazer resumo. Eu nunca fui de fazer resumo,
mas utilizando principalmente essas duas técnicas, né? A leitura e o resumo. E de forma passiva, né? A gente tem um material e a questão do aprendizado, né? A gente aprende quanto mais a gente engaja com o material e quanto mais a gente produz sentido para o que a gente está aprendendo. E o ato de ficar lendo e fazendo resumo não é algo que é por esse lado, né? De engajar os sentidos e de produzir sentido realmente no que a gente está estudando. E uma coisa que eu tenho aplicado muito e que me ajudou na época do vestibular, que eu parei de fazer no início da faculdade e agora eu estou voltando a aplicar essas coisas, é a questão em inglês, né? Porque a maioria dos estudos e dos materiais desse assunto, eles são americanos, são pesquisas, a maior parte dos estudos são dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito incipiente esse tipo de pesquisa ainda. E eu falei algumas vezes no meu perfil dos livros que eu li sobre isso que me deram um embasamento bom, que é o Make It Stick e o How We Learn. Depois a gente pode deixar na descrição quando for salvar o vídeo. Mas a principal técnica é a parte do Active Recall, né? Que traduzindo, né? É recuperação ativa, a tradução disso. Que é o que significa, né? É a gente acessar as nossas memórias, aquilo que a gente aprende, de forma deliberada. Então, é quando a gente, seja por uma pista externa, numa questão de múltiplas escolhas, ou então por uma pergunta aberta, quando a gente vai responder, a gente tem que acessar aquelas informações que estão dentro do nosso armazenamento, da nossa memória. E quando a gente acessa e pinça essa informação e coloca para fora, seja falando, seja escrevendo, isso é o Active Recall. E a gente faz muito pouco isso na prática, no estudo. E isso se chama the testing effect, que é o efeito do teste, né? Porque quando a gente se testa para saber o que a gente sabe, para colocar para fora aquelas informações que a gente tem no cérebro, a gente tem um nível de retenção, um nível de aprendizado muito maior do que o reestudo daquela informação de forma passiva, né? Então, voltando para o ambiente da faculdade, como é que a gente vê? A gente vai lá ver a aula, né? Chega em casa, faz aquele estudo de véspera, lê um monte de slide, um monte de livro, aí anota, tenta fazer um resumo para ficar relendo, para decorar aquilo, né, jogar na memória de curto prazo e chegar na prova e simplesmente despejar na prova aquela informação. E aí entra na questão de qual é o objetivo pelo qual a gente está aprendendo aquelas coisas. Quando uma performance na prova, simplesmente tirar uma nota, esse estudo massivo, né, ele funciona. Mas aí entra a diferença de performance e de aprendizado. E o que a gente quer é aprender. A gente quer ter essas informações por longo prazo, para que a gente possa usar, por exemplo, pensando numa linha de raciocínio curta, para usar na próxima cadeira. Agora pensando mais longe, para usar, enfim, na vida, nos plantões, na nossa vida profissional, né? Então, essa é a grande diferença. E o efeito do teste, o Active Recall, a recuperação ativa, ela engaja, ela aumenta o nosso aprendizado e não só a nossa performance, né? Então, é justamente isso, de a gente conseguir utilizar técnicas que a gente consiga aprender melhor, visando a retenção dessas informações no longo prazo. E isso, na verdade, vale para qualquer aprendizado que a gente venha a ter, né? Seja a pessoa que está no cursinho, porque a pessoa que está no cursinho, ela precisa aprender alguma coisa em março, em abril, em maio, em junho, que ela vai ter que aplicar lá no final do ano, no Enem, no vestibular. Ou então a pessoa que está na faculdade, enfim, daí fica mais claro ainda, né? Então, alguma pergunta? Posso continuar falando? Eu tô te escutando e tô achando super interessante, muitos elogios para ti, das pessoas que, né, enfim, conhecem o teu trabalho e te conhecem, mas eu fiquei pensando disso que tu traz, o quanto é importante, né, que as estratégias de estudo, elas também podem ficar associadas a objetivos diferentes, né? Então, se o objetivo é, que nem a gente estava falando antes, não damos conta de 100% do conteúdo que nos é apresentado durante a graduação, durante o 100% do tempo de graduação. Então, se o objetivo é a gente costuma brincar ali no NAP, né? O bom e o lindo 7, pode ser que um estudo mais, que falávamos antes, assim, um pouco mais de curto prazo, um pouco mais de leitura, possa também dar conta. Ao passo que existem outros conteúdos que não são importantes somente durante a faculdade, aqui a gente está falando, obviamente, voltado para esse contexto, mas isso também se aplica para todas as outras áreas da vida, o quanto um profissional da área da saúde vai precisar, quando estiver em campo, fazer acesso a informações que foram absorvidas durante sua trajetória, né? Então, que é isso que tu falava, como tá num plantão, como tá num consultório, como tá diante de um paciente e fazer o resgate desse conteúdo
que foi aprendido, que foi apresentado, que o aluno teve contato. E aí, para isso, também tem que ter tido um contato com um outro nível de estratégia, um outro nível fim de qualidade, né? E aí entra naquela questão, como tu falou agora, né? Que na faculdade, pelo volume de informações que a gente tem, pelo tempo disponível, enfim, pela própria estrutura do curso, né? Pelo menos na medicina, na carga horária que eu conheço, mas eu sei que tem vários cursos da saúde que tem uma carga horária bem grande, né? Então, pois é. Então, nesse sentido, é aquela questão da gente conseguir priorizar naquelas matérias nas quais a gente vai realmente fazer um estudo que tenha um benefício de longo prazo, né? E tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tu gostaria de falar um pouco dessas estratégias, como é que tu organiza, quais tu utiliza, quais são as tuas preferidas, talvez isso pudesse nos ajudar um pouco, como é que tu costuma te organizar, por exemplo, na tua rotina de estudos, né, considerando que, ó, tem uma pergunta, qual a forma de estudo você indica para visar o aprendizado ao invés de decorar e aplicar, né? Eu acho que é um pouco do que tu já estava falando, Uhum. mas talvez tu pudesse nos dar um exemplo um pouco mais de como é que tu usa isso na tua prática. Tá. Tem um exemplo no livro do Make It Stick que eu achei muito legal. Para aplicar na minha vida da faculdade, esse ano, eu comecei a estudar sobre esse assunto esse ano. Então, agora no meio da quarentena, então eu não comecei a ter as aulas ainda, mas claro que eu estou estudando e eu tenho feito isso e eu faço, enfim, nos outros tipos de estudo que eu faço extra faculdade, né? Que é o ato, a questão é que essas formas, elas são simples, mas elas são trabalhosas. Elas exigem um esforço mental. E simples porque é o seguinte, por exemplo, tu vai ler um material lá que tu tem que ler pro assunto que tu quer aprender. Em vez de simplesmente ler, o que a gente costuma fazer? Grifar, né? Sublinhar, anotar. Anotar já é melhor do que grifar. Mas a questão da anotação, de resumir, isso tudo tem um estudo bem legal que avalia, é uma revisão que avalia várias técnicas e que ele fala com relação ao resumo de que a qualidade do resumo influencia muito, né, no benefício que vai se obter dele. Então, a qualidade do resumo depende da capacidade, da familiaridade que o estudante tem de conseguir sintetizar e realmente extrair os pontos mais importantes. Porque fazer o resumo também com o livro do lado copiando, né, Oi, algo que, não é algo que engaja, não é algo. Leonardo, acho que a tua fala tá, pelo menos para mim, eu tô com dificuldade de te ouvir. Não sei para as outras pessoas. Tu tá me ouvindo? Oi. Voltou? Oi, acho que agora voltou. Acho Tá. que sim. Acho que foi a minha internet, eu acho. Então, Tá, indo para. acontece. São problemas que acontecem. Pois é, eu tô com dificuldade na internet dele. É, tá travando. Eu também tô vendo travar. É uma pena. Mas enfim, o Léo já vai voltar. Mas eu acho que é bem isso que o Léo tá trazendo, assim, né? Essa ideia de que existem estratégias, e essas estratégias, e nós falávamos sobre isso agora minutos antes, essas estratégias, elas são muitas e elas são vastas, e o Leonardo fez uso de algumas e tá aqui para nos dar algumas notícias, né? E aí, claro, depois, ao poder ver esse material, ao poder entrar em contato com esse material, o estudante também poder ir identificando o que faz sentido para si, o que faz sentido no seu processo de estudo, daqui a pouco incluir algo que não foi feito ou que nunca foi tentado com algo que já é feito, que a gente já sabe que tem sucesso. Acho que agora voltou, Léo. Tá. Olha, peço desculpa, não sei se a minha internet. Eu botei no 3G agora. Espero que dê. Acho que sim, porque às vezes o Wi-Fi fica com instabilidade. Eu acho que agora vai dar. Tá. Então, falando da questão. Posso continuar? Não sei o que você estava Por falando enquanto eu estava favor. fora. Não, tava Tá. fazendo um gancho com a ideia de que tu vai e está nos apresentando algumas estratégias e que essas estratégias, enfim, são que nós, como nós falávamos antes, são algumas diretrizes, né, alguns apontamentos e que depois quem estiver nos escutando vai poder pensar sobre isso na sua prática para ver o que faz sentido, o que não faz, o que pode ser, enfim, considerado
E eu acho que para enriquecer também o repertório de estratégias, né, de alternativas. Com certeza, com certeza. Então, voltando nesse assunto, a questão de tu ler um material, não simplesmente com um olhar de absorver aquelas, de, entre aspas, absorver aquelas informações, mas sim de também procurar sempre, de tempos em tempos, de parágrafos em parágrafos, se perguntar o que eu li até aqui, né? Quais são os pontos principais que continham nesse texto, como isso se relaciona com o que eu já sei, o que eu li aqui que eu não sabia ainda, e como isso que eu estou lendo pode ser cobrado de mim na minha vida ou na minha prova. Esse tipo de pergunta, né, vai cavando, vai tirando camadas do texto que tu está lendo, vai produzindo sentido para ele, né? Outra forma também de produzir sentido para o texto enquanto tu está lendo é tu tentar criar imagens daquele texto, criar uma narrativa, usar a imaginação para conseguir absorver melhor aquele texto, entender melhor, produzir sentido para ele. E ao mesmo tempo em que a gente se pergunta como isso se relaciona com o que eu já sei, como isso pode ser cobrado de mim, isso já está sendo um active recall. Por quê? Porque tu parou de ler e o que tu faz? Tu olha pro teto, sei lá, olha, mas não é para ler o texto. Tu simplesmente busca aquela informação na tua memória e tu tá fazendo um active recall daquilo durante o estudo, né? Tem uma pergunta ali, acho. Aqui pergunta, Léo, como podemos conciliar os estudos com a manutenção da saúde mental? Né? Sabemos que muitos alunos se sobrecarregam com os estudos e acabam se desgastando. Acho que é uma pergunta super rica e acho que dá pra gente responder ela juntos, assim, né? Acho que dá para tu poder responder na perspectiva de aluno que estuda muito e de aluno que tem já um esquema, enfim, né? De uma estratégia de estudos e de aprendizagem particular e super eficaz que tu tá vindo hoje nos dar algumas notícias, mas pra gente pensar em como é que isso também se aplica na questão da saúde mental. Tá. Eu acho que a questão dos estudos, inclusive nesse momento específico e delicado que a gente está passando, né? É um erro que, não digo que é um erro, mas que acaba afetando muito a saúde mental, é que depois tu vai dar a tua visão profissional, que acho que vai ser bem interessante. Mas que eu já sofri com isso, assim, é de que quando eu estava realmente cansado e eu acabava forçando a barra, sabe? Isso de tentar empurrar mais um pouco, sem ouvir ouvir o teu estado físico e psicológico. Mais ou menos, acho que a tua imagem travou, mas o teu áudio não. Tá, eu vou continuar. Agora eu acho que o áudio está travando também. Acho que o áudio está travando também. Bom, eu vou respondendo. Então, eu acho que muito essa Oi? questão de. Léo, acho que tu vai ter que responder de novo, Tô aqui. porque não deu pra gente escutar a tua resposta. Tá. Tranquilo, tranquilo. Acho que essa questão é muito de respeitar o nosso limite, né? No estudo. Porque estudar é uma coisa desgastante por si só. É algo que exige um. De novo. Não sei se é só pra mim. Vocês também não estão me escutando, Léo, gente. Acho que agora voltou. Tá escutando, Léo? Voltou? Eu tô. Você tá me escutando? Tá. Então, Então, essa questão de respeitar o limite físico e psicológico, acho que é algo que pesa muito, assim, de ter esse autoconhecimento e de se ouvir, de se observar essa questão durante o estudo. é uma pena, eu tô com bastante dificuldade de escutar o Léo. Não sei se vocês também estão. E me ocorreu agora de pensar que a gente pode, enfim, também gravar eventualmente alguns vídeos, né? Do Leonardo podendo responder algumas questões e a gente pode também disponibilizando esse material. Tem um Instagram dele que tem bastante material e que ele, se ele conseguir voltar, ele vai conseguir dar o endereço dele. Mas eu fiquei pensando na pergunta e podendo responder
a respeito. Eu também não estava escutando ele. Ele saiu, vamos ver se ele entrando melhor. Mas de qualquer forma, a gente pode também pensar em produzir outros tipos de materiais para divulgar no Instagram do NAP, do próprio Leonardo, para ver se daí fica, enfim, salvo. E aí vai é mais fácil de visualizar. Ó, vamos ver se eu consigo chamá-lo de novo. Eu ia aproveitar para responder a pergunta, né? Ó, vamos convidá-lo novamente. Do ponto de vista de saúde mental. Claro, a gente pode fazer outras lives com o Leonardo também. Voltou? Né, Léo? Não estava explicando, agora voltou. Estava explicando para o pessoal que não tem problema, que a gente também pode produzir outros materiais em conjunto, daqui a pouco alguns vídeos e divulgar no Instagram do NAP. Depois, se tu quiser deixar o teu endereço também, a gente pode também combinar outras lives. Mas eu ia respondendo. Bom, enfim, se tu conseguir responder agora sobre o que tu falava, eu acho que poderia ser interessante para o pessoal te escutar. Tá, mas eu acho que, eu não sei se vocês ouviram quando eu falei, acho que falhou bem na hora, mas muita questão de respeitar o limite físico do corpo e psicológico mesmo. Porque, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, a gente viu muita gente, uma mobilização bem grande do pessoal que produz conteúdo aqui nas redes sociais sobre essa questão de se respeitar, de saber o seu limite. E isso é algo que nunca vai ficar em voga, assim, da gente falar. E acho que é importante reforçar, assim. Sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental associada à questão dos estudos, é também entender que na qualidade de uma estratégia de estudo precisa estar contida a questão individual, que nós também falávamos antes, né? Uhum. E a questão individual, assim como vai fazer sentido algumas estratégias, assim como vai fazer sentido o acesso a alguns materiais específicos, também vai fazer sentido poder entender a si e aos seus limites, né? Então, assim, é muito importante estudar? Sim. Também é muito importante dormir. Também é muito importante comer. Também é muito importante descansar. Também outras coisas, né? É muito importante ter um momento de lazer. Então, eu acho que a saúde mental, ela mora, né? Ela reside na ideia de um equilíbrio, assim, onde as coisas possam ser e encontrar todas um espaço. E uma Como é que tu faz questão. isso na tua rotina, Léo? Tá, isso eu ia falar, uma questão justamente do que tu falou de quando a gente vai planejar alguma coisa que a gente vai fazer, seja no estudo, seja em outra área, mas como o assunto é estudo, é de estabelecer metas, né? Quando tu vai fazer um planejamento, quando tu vai planejar o teu dia, a tua semana, o teu mês, tu fazer um planejamento que seja coerente com a tua capacidade, com o teu limite orgânico, né? Porque é muito. A gente é péssimo em predizer o quanto a gente vai ter de tempo. A gente geralmente acha que a gente consegue fazer muito mais do que a gente realmente consegue, sabe? Então, eu vejo que é comum a pessoa fazer um planejamento, e eu já fiz muito isso, de estudar, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas por dia, o que é muito difícil que isso realmente seja feito, e a pessoa acaba ficando frustrada porque não consegue fazer isso, mas o limite orgânico não permite. Sim, sim, é na ideia de botar uma carga horária que é impossível de ser vencida em 24 horas, né, de atividades, enfim, variadas. E aí, claro, isso vai produzir frustração. E aí, bom, essa frustração também vai precisar ser compreendida se o tempo está sendo mal administrado ou se a quantidade de coisas para aquele tempo está sendo impossível. Né? Então, assim, é uma pessoa que não está conseguindo se organizar no tempo que tem para as atividades que tem, ou se é uma pessoa que acabou de uma maneira né, colocando muitas atividades para um tempo que não é possível. E aí a frustração também e mora, né, aí para a gente poder pensar nesse processo, porque às vezes, e aí, bom, tenta se montar um projeto de estudos, né, uma estratégia, e aí acaba acontecendo isso que o Leonardo estava falando. Não consegue. Aí chega no final do dia, não venceu tudo que se programou para fazer. Chega no final da semana, não chegou no ponto que estava programado para estar. E aí, bom, a frustração acaba ficando associada a uma questão de impossibilidade, de incapacidade também de estudo, né? Então, puxa vida, eu não consigo, eu não sei, eu para estudo não dá, né? E na verdade é muito antes pelo contrário, tem a ver com a forma com que isso está podendo ser organizado, né?
Acho que o Léo não tá travando de novo e ele disse que tá nos ouvindo. É uma pena, né? Porque a ideia Tu era a me gente ouve? poder escutá-lo. Eu te ouço, talvez se tu tentasse seguir conversando. Ah, eu acho que é só a imagem, então. Então vai. Vamos Pode falando ser? assim. Tá. Tá, Tu essa escutou o que eu tô dizendo? O que que tu pensa? escutei. Escutei e concordo plenamente com o que tu falou. Acho que a gente falou bastante coisas que são complementares. E com relação a isso da saúde mental, é exatamente isso que eu penso, assim, de fazer um planejamento, estabelecer metas que sejam coerentes, né, com o nosso limite orgânico e psicológico e, e de respeitar e saber se ouvir, né? Saber ter, nunca deixar de praticar o autoconhecimento, assim, ouvir o que o nosso corpo, a nossa cabeça tem a dizer. É, porque uma das coisas que a gente costuma escutar bastante dos estudantes, principalmente em períodos de final de semestre, assim, de dedicação mais, enfim, assíduo no sentido de que muitos trabalhos, muitas provas acabam se concentrando, né? E aí as pessoas deixam de dormir para estudar, para fazer trabalho, para se preparar. Que também, quando isso é feito uma vez, né? Uhum. Duas vezes, né? Mas aí tu vai conversar com a pessoa, aconteceu na segunda, na terça, na quarta, na Sim. quinta, na sexta, né? E de domingo para segunda. Então, assim, é organicamente impossível a gente seguir estudando e tendo um bom aproveitamento do que a gente está aprendendo, independente da técnica, se não houver condições físicas para isso, né? Um cérebro que não dorme é uma máquina que vai parar em algum momento. Eu acho E que esse é um dos principais erros, assim, tanto com relação ao aprendizado, e aí tu pode dizer melhor que eu, com relação à saúde mental, né? Da privação de sono. Então, a questão de final de semestre, putz, final de semestre, eu já deixei de dormir para estudar para a prova, claro, todo mundo já fez isso, mas isso vai muito do planejamento de vida da pessoa, né? Do teu planejamento, de como tu usa as tuas horas, porque assim, no momento que tu deixa de dormir com frequência, uma outra vez acontece, é normal. Mas com frequência, porque não deu tempo de estudar, porque precisa, provavelmente é um erro no planejamento da vida mesmo, né? uhum, Da tem, semana, do mês, enfim, das sim, prioridades. sim, tem algo que está mal organizado, né? Uhum. Aham, acho que sim, e acho bem importante que a gente possa pensar sempre sobre isso. Tem uma outra pergunta que diz assim, ó. Léo, quais as suas dicas para evitar a procrastinação na quarentena? Com tanto tempo livre, eu só tenho jogado Free Fire com meus amigos e deixado os estudos para segundo plano. Então eu acho que é uma preocupação, assim, a questão da procrastinação, inclusive porque a gente está passando por um momento muito diferente, onde a gente também não tem muita data de retorno, muito tempo, não é algo que a gente saiba, não, é um período X, né? Não, é algo que está muito incerto, muito aberto, e isso também acho que causa e ajuda a procrastinação a aparecer, né, mais. Mas quais são as tuas dicas, Léo? Com certeza. Acho que procrastinação é uma das coisas que mais me perguntam, assim, nos stories, quando eu abro a caixinha. E a questão da procrastinação, sempre que alguma atividade ela não é agradável, né, intrinsecamente, como é o estudo, né, estudar, o fato de sentar a bunda na cadeira, assim, num dia, sei lá, agora na quarentena que a gente está em casa, fica o dia inteiro, é difícil, é algo que exige uma certa força de vontade, né? E, na minha opinião, assim, o que mais ajuda a evitar a procrastinação é a criação de hábito. É tu criar o hábito de fazer aquilo que tu quer fazer. Então, a minha procrastinação é com relação ao estudo. Eu não consigo estudar, eu tô sempre procrastinando. Quando tu coloca no teu planejamento, na tua prioridade, que tu vai estudar determinado horário, né? Tu delimitou aquilo para ti. No momento que tu faz isso uma, duas, três, algumas, talvez dezenas de vezes, isso vira hábito. Para, Aham. para criar o hábito, o mais difícil é o início, é antes de criar o hábito, né? Que daí tu precisa de força de vontade, realmente de disciplina. E aí o que ajuda nisso, antes de o hábito ser criado, é ter um planejamento, né? Então, um planejamento não é algo muito complexo, não, mas é simplesmente tu organizar teu dia. Então, tal horário do dia eu vou estudar. E depois, né, estabelecer
se a pessoa prefere agenda, faz na agenda. Quem gosta do digital, faz no digital. E depois eu realmente me estabeleço uma recompensa para mim. Então, no caso do amigo ali, vai jogar Free Fire, entendeu? Ou uma coisa que tenha gosto de fazer. Sim, eu achei super importante isso que tu disse sobre colocar, né, ter uma organização, colocar na rotina, porque isso vai acabar virando um hábito. E o mais difícil sempre é começar, né? É a ideia de inserir uma atividade, enfim, nova na rotina, abrir um espaço para isso. Mas eu também fiquei pensando o quanto mais difícil do que começar isso pode ser manter isso, né? Então, assim, tá me ouvindo, Léo? Tô ouvindo, pode Tá. falar. Então tá, porque eu fiquei pensando assim na segunda-feira, que é o Dia Mundial da Dieta, né? É na segunda que Aham. vai. E aí na terça já não vai mais. Por quê? Porque esse planejamento também é importante. E aí, bom, a gente tá falando de estudo, mas a gente também pode pensar em planejamento para todas as outras áreas da vida. Esse planejamento ele precisa ter um espaço para o que não vai dar certo, né? Então, quando a gente planeja que naquele dia ou naquela semana tudo vai dar super certo dentro daquele período de tempo, dentro daquela quantidade de conteúdo, a gente também precisa contar que se o 100% não for alcançado, tudo bem, isso também estava previsto. Porque aí a frustração não vai ser, ou não vai ganhar uma dimensão tamanha a ponto do projeto inteiro ser abandonado, né? Uhum. Senão, o projeto de estudo, enfim, a organização acaba perdendo. Ah, mas eu não consegui. Então, nem vou tentar mais, porque eu não consegui. E aí, bom, não, eu não consegui. Tá, mas estava lá, combinado desde o início comigo mesmo, que talvez em alguns momentos eu não fosse conseguir tudo mesmo. Então, tá bem, vou seguir tentando, vou seguir fazendo, né? Eu não sei se isso faz sentido pra ti, Léo, o que que tu pensa? Faz, com certeza. É que aí também entra naquela questão de que a gente costuma estabelecer como meta e quando a gente está começando, quando a gente quer criar um hábito, né? É a parte mais difícil, é o início, porque é aí que tu precisa ter disciplina. Porque depois, tem um livro que fala disso, que é o livro A Única Coisa, de que ter uma vida disciplinada, assim, a longo prazo é um mito, porque depois a disciplina ela atua no início e depois é hábito. Mas esse Uhum. início que a gente estava falando, essa questão da dieta, segundo dia da dieta e tal, é porque isso não virou hábito ainda, né? E muitas vezes acaba não virando hábito, por quê? Porque as pessoas estabelecem metas muito altas no início, Altas. muito Uhum. altas, assim, e a gente tem que ser franco conosco mesmo e falar, e até às vezes de forma deliberada, colocar uma meta mais baixa, de forma deliberada mesmo. Não, eu vou botar uma meta mais baixa, por quê? Porque isso é mais inteligente no sentido de que quando a gente atinge a meta, isso dá uma satisfação pessoal, mesmo que seja uma meta pequena. Então, eu respondi uma pergunta no Story ontem que era justamente sobre isso. Que o mais Hum. difícil, eu perguntei, quais são as maiores dificuldades de vocês nos estudos? E daí a pessoa falou, iniciar, né? Então, bom, iniciar, beleza. Em vez de, quando a gente fala, bah, eu vou, sei lá, eu vou ler 50 livros, eu vou ler o capítulo todo. Não, estabelece que tu vai ler uma página, 5 minutos. É isso que tu vai ler. Depois a meta tá feita. E aí, para mim, assim, isso é o melhor jeito de tu criar um hábito, porque isso gera um feedback positivo, assim, de que tu é muito provável que tu consiga cumprir aquilo, e isso, em vez de te gerar frustração e te fazer abandonar o projeto, vai te dando gás e aos poucos, e daí é um, como é que é a palavra? Me fugiu. Uma gratificação nesse sentido? Não, putz, uma palavra, enfim, é uma palavra triste simples, me fugiu. Tá. Mas Eu é acho uma que é isso, espiral, assim. assim, entende? Aham, são pequenas metas dentro de uma grande meta, né? Eu acho que Isso, isso é super importante no processo de qualquer atividade nova, principalmente nos estudos. Então, poder, isso que o Leonardo falou é super importante, botar metas menores e que até daqui a pouco se sabe, tá? Mas uma página, é óbvio que eu vou conseguir. Tá bem, que bom, porque isso, fazer isso e alcançar e ter êxito também vai gerar uma gratificação importante, né? com E certeza. isso vai ajudar no processo todo. Léo tem uma outra pergunta que diz assim, ó, como afastar ao máximo as distrações, né? Por exemplo, as do celular, né? Aí a pessoa diz assim, eu uso muito para coisas da faculdade, e-mails, administração de grupos, pesquisas. Eu não posso só desligar e me isolar com livros, né? E Aham. como é que tu acha, assim, como é que tu consegue, enfim, afastar, digamos assim, ou lidar com essas distrações? Afastar é que o celular hoje em dia ele é parte do nosso corpo, né? Tudo a gente tem tá me ouvindo? Sim, né? Tô te ouvindo, aham. Tudo a gente tem no smartphone, então é como o Guilherme falou ali, a gente tem
trabalho de turma, prova, tudo a gente fica sabendo pelo celular. Então, realmente, é impossível a gente se afastar e faz parte. O grande segredo, entre aspas, é a forma como a gente lida com isso, né? Então, existem vários aplicativos. O celular me atrapalha muito também. Me atrapalha muito. Hoje foi um dia que eu estudei bastante de tarde e que eu simplesmente tive que deixar o celular em outro cômodo mesmo, mas não pelo dia todo, é claro. Simplesmente por algum período do dia, que é o dia que eu me dediquei, né? Que eu disse para mim mesmo que eu ia estudar porque eu precisava. Então, é justamente de tu ter um controle sobre o celular e não o celular ter o controle sobre ti. Não que as notificações tenham um controle sobre ti. Então, uma coisa que eu faço, bem simples, é simplesmente desativar a notificação. Grupo eu silencio todos, claro, e eu desativo notificação de tudo, assim. Porque notificação, eu digo, de aquela de aparecer na tela, sabe? Bloqueada. Ou então a Então, sonora. Uhum. Exato. Uhum. Mas isso também, se a pessoa não quiser fazer, coisa que eu acho que, inclusive, é Ah, melhor acho do que que... perdemos. Acho que o áudio do Léo falhou um pouquinho. Mas uma das coisas que eu acho importante que o Léo disse é que é exatamente isso, né? A gente tá vivendo um momento em que o celular é quase uma parte do nosso corpo. A gente tem acesso a absolutamente tudo ali. Hoje é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de lazer. É algo muito complexo e difícil também da gente se afastar. Tem alguns estudos que mostram que só de nós estarmos na presença do aparelho, a nossa ansiedade já aumenta. Né? Então, assim, essa estratégia que o Léo fala sobre deixar numa gaveta pode ser muito útil para quando a gente tem e traça alguns períodos onde precisa se concentrar para determinada coisa, neste caso, os estudos. Então, bom, vou estudar agora das 14 até as 15h30 e neste período vou, né, enfim, ou colocar no silencioso ou desativar as notificações, mas o celular não vai ficar perto de mim, porque a presença física desse objeto é ansiogênica, então ele vai para dentro de uma gaveta que fica lá no outro quarto. Bom, gente, e o Leonardo estava falando a respeito de como pegar hábitos diferentes, e isso também é um exercício, né? Eu te ouvi aí, eu tava te ouvindo. Tá bem? Exatamente. E uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar. O pessoal chama por Pomodoro, né? Porque é o nome mais conhecido. O Pomodoro nada mais é do que uma técnica de gerenciamento de tempo, né? Então, quando a pessoa quer estudar, quer fazer alguma coisa que exige foco, realmente estipular momentos de foco, momentos de descanso. Então, o Pomodoro é intrinsecamente isso. Mas não precisa seguir os 25 minutos e 5 minutos de descanso do Pomodoro. A pessoa pode simplesmente fazer conforme eu gosto de fazer conforme o meu limite orgânico mesmo. Eu estou estudando e eu sinto que a minha energia, depois de 35 minutos, 40, eu já não foco da mesma maneira. Eu já começo a olhar para o lado e tal. E eu paro. E daí aí eu pego o celular, enfim. Vou fazer qualquer outra coisa que seja para eu descansar, para não ficar com a cabeça focada em uma coisa, né? E, Uhum. mas eu queria falar a questão do celular. Tem aplicativos que podem ajudar muito nisso. Tem aplicativos que bloqueiam os aplicativos do celular. O aplicativo bloqueia aplicativos de redes sociais. Tem gente que super se beneficia disso. Eu, particularmente, não gosto desse. Eu gosto do Forest ou do Flipped, que é FLIPD, que tu estipula um tempo delimitado, que tu estipula mesmo, Uhum. e aí nesse tempo tu não pode sair do aplicativo. Então o celular fica bloqueado. Se tu quiser desbloquear, tu não pode sair do aplicativo. Se tu sair, aí no Forest tu tem uma árvorezinha que morre. É uma gamificação, né, da formação de hábitos. Transforma em Uhum. um joguinho, né? Sim, é uma forma também de ajudar a pessoa a gerenciar o seu tempo, né? E como nós estávamos dizendo antes, enfim, as ferramentas são várias, cada um vai poder também escolher quais fazem sentido para si, né? Quais Com têm, certeza. quais têm mais possibilidade de uso. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, com certeza assunto a gente tem e tem muito, né, Sim. Leonardo? Queria repetir, enfim, que em outros momentos a gente vai querer conversar mais sobre, enfim, estudos, estratégia, aprendizagem. Queria que tu pudesse também deixar os teus canais de contato, né? O teu Instagram, que tem tanto material de qualidade. Se tu puder deixar, enfim, para o pessoal poder ir conhecendo e poder ouvindo um pouco do que tu produz. Pena que ficou caindo a ligação, né? Tava ruim a internet hoje, mas vamos fazer mais live com certeza. Tem bastante coisa pra gente falar. E no início eu tava meio nervoso ali, que foi a primeira live.
Mas tem bastante conteúdo que desse assunto de estudos e até de organização, né, de rotina, de foco, de procrastinação, que acho que pode ajudar uma galera assim na faculdade. E se alguém tem alguma pergunta, queira perguntar mais alguma coisa, a gente tá à vontade para. E com relação aos meus canais, né? Por enquanto eu estou usando só o Instagram de forma mais consistente, mas eu pretendo abrir um canal no YouTube. Daqui a pouco eu vou começar a colocar alguns vídeos. Tem 2 vídeos lá, eu acho. Daqui a pouco eu vou produzir mais conteúdo por lá também. Que lá dá para fazer vídeo com conteúdo mais denso. Aqui no Instagram é algo mais rapidinho, assim, né? Porque não é uma plataforma com conteúdo tão longo. Sim, e eu acho que apareceu bastante a questão do estudo com a questão da saúde mental, a questão da procrastinação nesse momento de pandemia. Então, eu acho que são também materiais que daqui a pouco a gente pode, enfim, produzir mais conteúdo, comentar mais, falar melhor, né? O momento é um momento muito diferente, as pessoas estão passando por esse momento de uma forma muito diferente. Bom, como aluno, né, assim, como é que se tu puder nos dar uma notícia, como é que tem sido a tua rotina, como é que tá sendo os teus dias? Nesses dias, já faz 2 meses, né, que a gente está em quarentena, eu tenho estudado bastante coisas extra faculdade agora e junto, eu tenho medicina mesmo, assim, as cadeiras que a gente estava tendo, eu tenho estudado mais as clínicas, né, porque a gente teve muito pouquíssimas aulas, assim, a gente teve mais aula das clínicas mesmo e as cadeiras teóricas que a gente tinha, radiologia e tal, a gente quase não teve aula. Então, esses assuntos eu ainda não estou estudando, eu estou estudando mais a parte de cardiologia que a gente estava e estou estudando outros assuntos de interesse, assim, e produzindo conteúdo para o Instagram, leva um tempinho, assim, produzir os conteúdos. E, Uhum. e com relação a como eu estou me organizando, eu tenho procurado manter uma rotina, eu tenho acordado mais ou menos às 10 horas, assim, da manhã, às vezes 9, às vezes 8, mas varia entre 8 e 10. E, e assim, basicamente, como a gente fica o dia inteiro em casa, eu fico lendo algumas coisas de meu interesse, falo com os meus amigos, mas é algo sem muita, né, já pelo momento que a gente está vivendo, sem muita rigorosidade, né, sem muito rigor. A gente não Também, está tendo nenhuma atividade IAD, né, também. sim, Então, sim. Nesse momento não está sendo. Alguns professores de alguns cursos estão em contato com alguns alunos, estão podendo falar, enfim, fazer alguns conteúdos, mas algo mais na direção de uma troca, assim, né? E podendo conversar. Não é no caráter de aula EAD, né? Mas eu acho interessante poder ouvir como é que tu tá te organizando na tua rotina, porque isso também é uma coisa que faz diferença, não só na aprendizagem, no ensino, mas também numa forma de se organizar, porque nada disso que nós falamos foge da questão da organização, né? De que precisa com ser certeza. organizado. E ter uma rotina também é o início, né? Para poder pensar em estratégias de como aprender melhor, enfim, como se conectar com os conteúdos. Tem uma outra coisa que a gente conversou também rapidamente antes, que tem a ver com aquela forma de aprender de acordo cada um, né, Leonardo? É mais sinestésico, é mais auditivo. E aí eu achei bem bacana a contribuição que tu deu. Se tu puder dividir conosco, eu acho que vale a pena. Eu fiz um post, talvez algumas pessoas já tenham visto, no IGTV, um vídeo, na verdade, ali no meu perfil, sobre os estilos de aprendizado, que é o que a Camila está falando. Que, né, que a gente tem essa ideia, eu já ouvi bastante gente conversar comigo sobre isso e me perguntar sobre se a gente aprende melhor estudando de alguma forma em específico. Então, na verdade, adiantando um pouco, não existe evidência de que isso realmente exista na prática. Mas o que se fala sobre isso é que algumas pessoas são mais auditivas, ou seja, elas têm melhor desempenho quando elas aprendem ouvindo, algumas pessoas são mais sinestésicas, algumas pessoas mais visuais, e na prática os estudos não mostram nenhum benefício prático quando a pessoa estuda por um tipo de aprendizado só. O que depende, o que vai realmente determinar qual vai ser, entre aspas, a melhor forma de aprendizado é muito mais o conteúdo que está sendo ensinado do que a pessoa. Então, um exemplo bem ilustrativo, a anatomia vai ser muito mais fácil de aprender utilizando elementos visuais e sinestésicos do que elementos escritos. Mas não quer dizer que o elemento escrito não seja, né, tu lê um texto sobre anatomia não seja benéfico. E a questão justamente que quanto mais sentidos a gente engaja, sentidos no sentido mesmo de visão, audição, né, tato, mais a gente consegue produzir
conhecimento, produzir aprendizado. Então, não existe uma evidência que diga que uma pessoa ela aprende mais de uma forma específica. E sim, depende do conteúdo e é mais inteligente variar as formas com que a gente aprende do que ficar presa em uma só. Tá bem. Acho que na ideia de que as pessoas podem também se experimentar, né? Se conhecer e também poder perceber o que faz sentido, como faz sentido. Daqui a pouco, como é que esse conteúdo sendo exposto fica mais fácil de ser absorvido. Né? Bom, em alguns momentos pode ser que algum tipo de conteúdo seja e faça mais sentido. Daqui a pouco as coisas também mudam e a pessoa descobre que tem outras coisas que associadas também podem fazer mais sentido. Então, eu acho que para a gente poder pensar no processo de aprendizagem como um processo vivo, né? Porque fala também de sujeitos. Assim como ele é individualizado, porque ele é de cada um, ele também é vivo. E eu acho que é isso que fica, assim, que eu sinto da tua fala, disso que tu nos traz. Tá bem? Acho que tá me ouvindo, Leonardo. Com certeza. Tá. Tá, Agora sim. Queria saber se tu tem mais alguma coisa para dizer para os colegas. Acho que não tô ouvindo lá. Agora, Mas bom, agora queria tá mais ouvindo? uma vez agradecer. Então, agora tô. Então, pode falar, pode falar. Eu queria mais uma vez te agradecer em nome do NAP e dizer que com certeza a gente vai poder produzir mais trabalhos, enfim, mais material juntos, né? Futuras lives, daqui a pouco alguns vídeos. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Acho que fica com um registro, assim, de um pouquinho do que tu tem para nos contar e para contribuir. Muito obrigada. Eu que agradeço, peço desculpa pelas interrupções que a gente acabou tendo. A minha imagem, inclusive, está parada. Mas ao vivo é assim. não vou faltar oportunidades. A gente pode, inclusive, gravar algum vídeo que, de repente, não seja ao vivo, né? Depois que passar a quarentena. E disponibilizar como material, tanto no perfil do NAP, quanto no meu perfil. E a gente continua em contato. E agradeço por todo mundo que assistiu, que ouviu o que a gente tem a dizer aqui. E que seja o início de uma parceria, então. Que a gente possa fazer mais conteúdo juntos. Com certeza. Obrigada, boa Eu que noite. agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.